Olá, muito boa noite, bem-vindos ao nosso espaço. Hoje é a 262ª jornada de oração. Aqui estamos reunidos para fazer as nossas jornadas de oração, para quem quiser estar connosco, não é? Para fazermos as jornadas de oração, porque as jornadas de oração até são importantes. Prontos. Então, pronto, aqui estamos nós, esperando por vós, como se costuma dizer. E aqui estamos nós, então, a fazer nossa jornada de oração com os nossos santos. Olá, Fábio Carlos. Boa noite, tudo bom? Anselmo Antunes, também boa noite, um abraço. E são os dois que aqui estão, vou falar só para os dois. Não sei o que é que acontece que... Pronto, são os dois. Então, vamos lá à nossa Lília Vitória, como está? Alzira Santos. Boa noite e beijinhos. Então, vamos lá à nossa jornada de oração. Rubem Flores, boa noite. Carla Moio, boa noite, um abraço. Jorge Nunes, boa noite. Anabela Raposo Montes, boa noite. Sónia Souza, boa noite. Nélia Capela, boa noite, um abraço de luz. Cici Santos também, um abraço de luz. Cláudia Figo, um abraço de luz. E Luísa Oliveira, um abraço de luz. João Batista, um abraço de luz também, um abraço fraterno. Tenho saudades tuas. Conceição Ribeiro, um abraço fraterno também. Elsa Neto, um abraço de luz. Hoje a internet deve estar lentinha, porque demora tempos a chegar cá as coisas. É engraçado. Cátia Rodrigues, boa noite. Um abraço de luz. Chegou, Cláudia, chegou hoje. Tânia Silva, um abraço de luz. Rosário Santos, um abraço de luz. Um abraço fraterno a todos. Cláudia Raimundo, um abraço fraterno. Lina Marques, um abraço fraterno. Maria Coutinho, um abraço fraterno. Anabela Raposo. Eu acho que vi, mas depois ao fim vou retificar. Márcia Teodoro, um abraço fraterno. Vânia Amaral, um abraço fraterno. Fátima Branco, um abraço fraterno. Pode cá vir com a sua amiga quando entender. Esta semana. Joaquim Bastos, um abraço fraterno. Quiçá. Às vezes o mais importante ainda de tudo, além até da própria espiritualidade, o mais importante é nós, de alguma forma, queremos saber de nós próprios. Nunca ninguém que não se amou e que a sua autoestima não esteja equilibrada poderá ofertar o amor a outra em alguém. Porque quem não se ama muitas vezes, Luísa Confraria, um abraço fraterno, quem não se ama muitas vezes e não tem uma autoestima razoável, vem. Fernanda Godinho e Filipe Guedes, um abraço fraterno. Rita Muniz também. Agora vocês começaram a aparecer todos e eu queria dar... Tá bem, vem, que é para irmos beber um café a uma esplanada, mas que esteja dia de sol, se não tiver não é nada de bom. Que eu quero ir a uma esplanada beber café, que é para ver melhor as pessoas. Então, às vezes custa muito a compreender-nos nós próprios, custa-nos muito a compreender-nos a nós próprios. E muitas vezes nós entramos em conflitos porque não nos entendemos. Além de tudo, daí espiritualidade, temos de ter cuidado que nós andamos na Terra. E, portanto, os problemas da Terra são para ser vividos e resolvidos. Porque se não resolvemos os problemas da Terra enquanto estivermos na Terra,
Isso vai nos trazer problemas a nível espiritual. E muitas vezes as pessoas não ligam a isso e não dão qualquer tipo de importância, porque acham que isso não é importância. É assim, se nós formos demasiado materialistas, entramos em desequilíbrio. Se nós formos demasiado espiritualistas, entramos em desequilíbrio. Então, o que é que tem a acontecer? A nossa espiritualidade e a nossa materialidade têm que estar sempre em equilíbrio. Quando nós temos a nossa espiritualidade e a nossa materialidade em equilíbrio, nós conseguimos chegar mais longe na nossa própria vida. Ninguém pode dar o que não tem. As pessoas podem dar o que têm, mas para ter precisam de adquirir, precisam de aprender, precisam de desenvolver. Eu não posso dar nada a nível espiritual se eu não tiver nada para dar a nível espiritual, ou seja, se eu espiritualmente não estiver desequilibrado. Eu não posso dar nada a nível material se a nível material eu não estiver equilibrado. Se eu estiver desequilibrado, eu não posso transmitir esse meu desequilíbrio. Isso vou perturbar alguém, assim como nós fazemos muitas vezes uns com os outros. Portanto, precisamos de estar em equilíbrio. Quando nós dizemos que amamos alguém, temos que ter sempre em consideração se nos amamos a nós próprios, se gostamos de nós, se estamos a fazer alguma coisa por nós. Porque se não nos amarmos e não tivermos a nossa autoestima em equilíbrio e a nossa espiritualidade e materialidade em equilíbrio, nós podemos muito querer que outros nos amem, mas eles depois vão nos magoar porque nós próprios não nos amamos e nós não os sabemos amar. Por isso é que às vezes somos demasiado exigentes para com as pessoas que dizemos que amamos. Por isso é que às vezes cansamos a própria pessoa que nos ama. Por isso é que às vezes acontece, não é? Que a pessoa acaba por desistir do amor porque percebe que nós não nos amamos a nós próprios, logo não nos podemos amar à pessoa. Ora, isto acontece no seio familiar, no seio de namoro, no seio afetivo da amizade e no seio social. Isto acontece. Ora, nós precisamos de resolver estes problemas para que estejamos em equilíbrio e para que melhor sejamos protegidos e tenhamos mais sucesso na vida. Às vezes o nosso sucesso é limitado pelo facto de nós não gostarmos de sermos quem somos. Evidentemente, se nós somos quem somos, se nós soubermos quem somos e tivermos consciência de quem somos, nós já conseguimos, de alguma forma, ter uma determinada maturidade e um determinado equilíbrio, quer a nível espiritual, quer a nível material, e já conseguimos alcançar os nossos objetivos. Nós devemos ter sempre em atenção. Por exemplo, se tivermos um pão, podemos dividi-lo ao meio e dar o outro pão à outra pessoa. Mas se não tivermos o pão, nós não o podemos dividir ao meio. Nós nunca podemos ficar desprevidos, seja do que for, para darmos. Porque se ficarmos desprevidos, por exemplo, se eu ofereço este casaco e é o único casaco que tenho, eu vou ficar com frio, eu vou fazer mal a mim próprio. E eu não posso fazer mal a mim próprio, ninguém pode fazer mal a si próprio. E nós, a maior parte das vezes na vida, nós estamos a fazer mal a nós próprios. E é por isso que a nossa vida muitas vezes não se conserta e nós não conseguimos obter aquilo que desejamos. A nossa teimosia, por exemplo, e a nossa persistência no mal, muitas vezes, leva-nos a não atingir objetivos que nós obrigatoriamente temos que atingir na materialidade. Portanto, nós temos que ter em consideração do respeito que temos para connosco para podermos respeitar o outro. Se nós não temos respeito para connosco, jamais poderemos respeitar alguém. Muitas vezes as doutrinas querem ensinar coisas, mas não ensinam o essencial, que é o ABCD dos comportamentos e dos valores morais e materiais, para depois estarmos aptos, os seus discípulos ou aqueles que os seguem, estarem aptos a receberem ou a despertarem em si os valores espirituais e a sua própria espiritualidade.
Às vezes, começa-se a construir uma casa pelo telhado. Muitos fazem isso. Pois quando a casa é construída pelo telhado, uma vez que não há as vigas, não há os caboclos, não há os alicerces, não há uma solidificação do próprio terreno, essa casa vai durar pouco tempo em pé. Ela vai cair. Vai cair porque está a ser construída pelo telhado. Nenhuma casa poderá ser construída pelo telhado. Tem que ser construída pela raiz. Tem que se enfiar, tem que se fazer os alicerces profundos, bem seguros, em terra bem segura. Dos alicerces depois tem que se fazer os caboclos todos, com essas coisas, os construtores sabem. Tem que saber misturar muito bem a massa, o ferro, tem que ser na quantidade certa. Uma série de coisas para uma casa não cair. A nossa vida é como uma casa. Só que nós estamos em permanente construção. E é aí que nós muitas vezes acabamos por, sem querermos, acabamos por deitar a nossa casa abaixo, que é a nossa própria vida. Estava-vos a falar também da forma como nós somos, que é realmente sermos teimosos, sermos muito persistentes na teimosia. Tem que ser como eu quero, se não for como eu quero, nunca será. Pois é verdade. Tem de ser como eu quero, mas eu tenho que ver que se como eu quero é mesmo como eu quero. Porque muitos de vocês, e até eu já me aconteceu, eu dizer que quero esta garrafa de água, eu dizer que a quero e lutar por ela, e no fundo eu nem preciso da garrafa de água e não é isso que eu quero. Eu quero a água, não quero a garrafa. Para ter a garrafa de água, posso não ter a água lá dentro. É uma garrafa que leva água. Então, nós temos que saber perfeitamente o que queremos, porque se nós não soubermos, de alguma forma, o que queremos, tudo vai abaixo na nossa vida. E principalmente quando nós somos novos. Pronto. Por exemplo, existem diversos problemas que nós temos que não falamos a ninguém. E nem temos que falar, temos é que pensar em nós. Temos que pensar connosco. E nós muitas vezes não falamos, não dizemos. E nós fazemos as coisas de maneira, ou porque temos vergonha, não sei de quê, porque nós só devemos ter vergonha de nós próprios, mais nada. Vergonha de nós próprios. Nós devemos nos perdoar a nós próprios, nós devemos arrependermos, nem que seja daquilo que não fizemos e que deveríamos ter feito. E devemos aceitar sempre o risco. E se o risco der errado, não devemos ficar revoltados. Então, acontece. Isto quando a minha liberdade depende só exclusivamente de mim. Ora, se eu estou inserido num grupo, numa comunidade, eu tenho que reparar quais são as regras dessa comunidade. Então, eu tenho que adaptar-me a essas regras da comunidade. Porque só assim é que vai dar certo as relações laborais, as relações afetivas, sociais e as relações amorosas e as relações familiares. Então, para eu fazer uma adaptação, eu tenho que me conhecer muito bem. Para já tenho que me amar. Tenho que gostar de mim como eu sou. E tenho que sempre aprimorar-me para gostar cada vez mais. E tenho que sempre tratar de mim. Para que depois eu possa ter disponibilidade para tratar de todos aqueles que me rodeiam. Para me comportar com alguma dignidade perante os outros, mesmo que às vezes esteja um pouco contrariado, porque às vezes os outros também têm a sua posição e não a querem mudar. Não é preciso eles mudarem, é preciso nós saber o que queremos. É preciso nós estarmos abertos à adaptação das mudanças. Adaptarmos às diversas mudanças que a vida nos vai proporcionar. Isso é o que é preciso estar certo. Vocês já passaram por situações, certamente, em que determinado lugar vocês sofreram horrores, mudaram desse lugar e foram para outro lugar e continuaram a sofrer horrores. Mudaram desse lugar e foram para outro lugar e continuaram a sofrer horrores. Vocês têm a tendência, e todos nós temos, a tendência de apontar os erros a esses lugares. Mas o que houve foi uma não adaptação a essas normas, a esses lugares da nossa parte.
Portanto, a culpa não foi desses lugares, a culpa foi nossa. Ou porque fomos teimosos, ou porque fomos pouco flexíveis, ou porque não nos soubemos adaptar. Porque é muito importante nós nos adaptarmos. Hoje em dia, muita gente tem problemas, por exemplo, no trabalho, porque não se sabe adaptar às normas do trabalho. Evidentemente que se no trabalho começarem a porrada a mim, evidentemente que eu não vou gostar, mas por isso existem meios que eu posso usar para não me darem porrada, não é? Mas não posso provocar mais mau ambiente que aqueles que já está. Pelo contrário, tem que ser um veículo de paz. Estas coisas parecem muito difíceis, mas dizem muito do nosso caráter, da nossa personalidade, de como nós nascemos, se mudámos alguma coisa desde que nascemos até aos dias de hoje. Eu tenho a minha idade e vocês têm a vossa idade. Alguns de vocês são mais velhos e outros de vocês são muito mais novos. E, portanto, para os mais novos e para os que têm uma idade inferior à minha, o meu conselho, sincero, é que olhem bem para vocês próprios e vejam bem se aquelas atitudes que vocês estão a ter são as mais corretas e as mais equilibradas. Isto tem a ver muito com a nossa materialidade, o nosso eu material, de nos chamarmos António, Fernando, Maria, José, Francisca, etc., como tem a ver com a nossa própria espiritualidade e com a nossa própria evolução, o que é importante, porque nós estamos aqui para aprendermos. Nós não nascemos perfeitos. No aspecto humano não nascemos perfeitos e mesmo no aspecto espiritual nós não nascemos perfeitos. Nós estamos em busca da perfeição. Mas a primeira perfeição que se tem que dar é a material. E depois, a segunda é a espiritual, porque a espiritual só encaixa na material. A material não consegue encaixar na espiritual. E é esta divergência que existe entre nós que nos leva à depressão, nos leva à angústia, nos leva a ficar muito zangados, nos leva a dizer muitas vezes não quando deveríamos estar calados, nos leva a muitas vezes a dizer que sim só para agradar aos outros e ficamos nós todos irritados e nos leva a sermos pessoas doentes, frágeis na própria sociedade, no próprio trabalho e na própria vida que estamos a viver. Por isso, nós devemos ter em consideração vários fatores que são muito importantes para o nosso desenvolvimento material, para a nossa abundância, para o nosso equilíbrio material, para depois conseguirmos o auxílio da nossa própria espiritualidade. Porque a nossa própria espiritualidade não está fora de nós, está em nós. Porque nós somos uma essência, somos energia que estamos ocupando um invólucro que é o nosso corpo. Então, como ocupamos o nosso corpo, a verdadeira personalidade é da nossa essência. E muitos de nós temos uma essência muito evoluída e muito positiva. E porque muitas vezes esquecemos que somos essência também, que somos energia, nós muitas vezes temos atitudes esquecendo-se exatamente que somos energia. E é aí que existe o nosso desequilíbrio. Mas isso seja para o Pedro, para o António, para a Maria, para o José, para o Francisco, seja para quem for. Quando estamos mais fragilizados, temos que assumir a nossa fragilidade. E aí temos que nos silenciar um pouco e pensar como é que nos vamos fortalecer. Quando andamos mais desencantados da vida, temos que perceber porque é que andamos mais desencantados da vida. Por exemplo, nas relações amorosas, muitas vezes as mulheres dizem eu quero um homem XPTO. Pronto. Se for aleijado, não o quero. Se for coxo, não quero. Se tiver um rosto que não seja bonito, não quero. Portanto, não quero essas coisas todas, que é perfeito. Os homens também gostam das mulheres com as medidas certas. 69, 79, pronto, as medidas assim, que esteja tudo certo, que esteja o peito no sítio, gostam de tudo isso, pronto. Mas se ela for marreca, aleijada, se ela for mais forte, se ela for esquelética, portanto já não gostam delas. Pronto. Agora, o que é que conta aqui? Conta o exterior ou o interior? O exterior ajuda muito, sem sombra de dúvidas, mas o interior é melhor. Porque o exterior ajuda muito em quê? Numa aproximação rápida, num cruzamento rápido. E se nós estamos à procura de aproximações e cruzamentos rápidos, nós não estamos em consonância do que é a vida amorosa. Agora, nós temos que nós temos é que saber
na verdade, que as pessoas, a sua personalidade é muito mais importante. Eu posso estar com uma pessoa muito bonita, muito bela, muito XPTO, muito belíssima, e a pessoa ser de uma rudeza, ser manipuladora, ser farsante, a pessoa ser uma pessoa horrorosa. Eu vou ter imensos problemas. Portanto, e por exemplo, se eu tiver com uma que é coxa, não é? E no seu interior é uma pessoa belíssima, pois eu prefiro a belíssima. Isto é, eu estou no campo do exagero neste momento, mas é para vos tocar e para vocês se tocarem. Porque muitas vezes vocês não arranjam parceiros e parceiras, mesmo quando acabam os vossos primeiros casamentos e depois os segundos e depois os terceiros, vocês não fecham os ciclos e nunca acabam por arranjar uma companheira ou um companheiro que realmente consigam viver a vida como ela merece ser vivida e como vocês merecem que ela seja vivida. Vocês estão a viver ilusões atrás de ilusões porque se esqueceram de fechar ciclos. Às vezes as pessoas trocam outras pessoas, mas esquecem-se de fechar ciclos. E nessa troca resulta que na pessoa seguinte vão ter precisamente os mesmos problemas que tiveram na pessoa anterior. É muito bom quando as coisas são temporárias e quando as coisas são um movimento rápido. Se tu encontras alguém no teu caminho, rapidamente ficas ali embeiçado, rapidamente te envolves, há um cruzamento, mas depois, quando aquilo acaba, soube a nada. Porque foi tudo muito rápido. As relações querem-se lentas e seguras. As relações são descobertas. Um tem que descobrir o outro. Eu sei que é melhor ter-se uma relação só a nível sexual e pronto, e vai-se, do que uma relação amorosa. Mas a relação amorosa é o que nos vai fazer com que nós sejamos bons pais, bons maridos, boas esposas, bons companheiros e companheiras. Vai fazer com que nós nos sentimos muito mais seguros, mais felizes, mais motivados para a própria vida. E essas são as relações que às vezes duram anos, com um sorriso nos lábios dessas pessoas que têm essas relações. Hoje em dia não se vê essas relações porque é tudo muito rápido. Quanto ao fechar dos ciclos, que alguém falou, é muito simples. Eu tive uma situação qualquer de emprego, uma situação social, uma situação amorosa. Eu tenho que fechar aquele ciclo. Tudo o que aconteceu naquele ciclo eu não posso trazer para o meu ciclo presente. Porque senão, com quem eu me for envolver, quer amorosamente, quer socialmente, quer laboralmente, eu vou ter precisamente os mesmos problemas. E fechar ciclos é como que esquecer. Aquilo não nos pode doer. Nós só fechamos um ciclo quando pensamos no passado, em que nos aconteceram coisas horrorosas e não nos dói. Porque aquelas que foram boas ainda nos continuam a dar prazer. E essas fecham-se automaticamente. Então, muitas vezes vocês arranjam o primeiro companheiro, e depois o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto, e o quinto, e o sexto, e têm filhos de uns, e filhos dos outros, e filhos dos outros, e nunca são felizes. Porquê? Porque não fecharam o ciclo do primeiro, começaram a fazer no segundo comparações do primeiro, no terceiro começaram a fazer comparações do segundo e do primeiro, e assim acontece também no mundo laboral. Tiveram este emprego, depois tiveram este emprego, e depois tiveram este emprego, e vocês acabam por ter os mesmos problemas nos diversos empregos, porque vocês não fecharam. Não aprenderam o que tinham que aprender. E vai acontecer as coisas até vocês, a vida vai-vos proporcionar os momentos até vocês aprenderem as coisas. Quer queiram, quer não, têm de aprender. E aquele que não está aberto à aprendizagem anula-se. E ao anular-se, ou é escravo de alguém, o que é muito mau. Porque há relações que são verdadeiras, são verdadeiros escravos, tanto às vezes homens como mulheres são escravos dos seus companheiros, o que é muito mau, porque isso não é uma relação saudável, ou chamam muito tóxica, mas não é tóxica, é uma relação que a pessoa com aquela relação não consegue aprender nada, tem que se retirar, tem que fechar o seu ciclo e vai para uma relação, seja laboral, seja amorosa, seja social, vai para uma relação melhor. Tanto que nós podemos ter grandes amigos e esses grandes amigos
por empatia, foram nossos amigos logo. E nós começámos logo a confiar tudo neles. Não tivemos a capacidade de analisar. Então, passado uns tempos, nós zangámos-nos com eles e eles connosco. Então eles divulgam tudo por vingança nosso e nós divulgamos tudo por vingança dele, a eles. Nós, ao termos esse espírito de vingança, e muitos de nós, infelizmente, o têm, quer dizer que nós somos pessoas completamente desequilibradas e temos que passar a equilibrar. É por isso que nós temos um anjo da guarda. E é por isso que existem pessoas que têm técnicas para auxiliar nessa matéria, a fim de as pessoas perceberem exatamente como é que hão de viver as suas próprias vidas, as suas próprias relações e a sua própria espiritualidade. Muitas vezes, ainda falando no campo laboral, vós vos queixais dos vossos chefes. Queixai-vos e dizeis, e queixai-vos dos vossos patrões, independentemente de eles serem bons ou maus, o que não interessa para vocês, interessa é vocês serem bons e não serem maus. Interessa é que vocês sejam bons. Interessa é que vocês tenham a consciência tranquila. Interessa é que vocês trabalhem por gosto, por amor. Mesmo que estejam a fazer uma coisa que não é bem aquela coisa, mas se dentro daquele espaço houver coisas que vocês gostam de fazer, então mostram que sabem fazer essas coisas e com uma grande persistência, paciência e com muito amor, vocês acabarão por arranjar ali um clima que vocês nunca esperariam arranjar. O que é que vocês às vezes são tão apressados que abandonam logo o local, que querem fugir, que já não vos interessa absolutamente mais nada? Então fazem todas essas coisas rapidamente. E aí existe o desequilíbrio. Depois vocês têm a tendência a dizer, mas foi o meu chefe, foi a minha colega de trabalho, foi. Vocês só dizem, será que o vosso comportamento e a vossa adaptabilidade a esse trabalho, a essa condição, foi a melhor? Será que vocês entraram pelo melhor caminho? Será que vocês analisaram antes de entrar que as coisas poderiam realmente não ser tão boas assim, mas que vocês teriam que se adaptar a elas para ser boas, porque hoje temos pouca escolha? Vocês têm que pensar nisso. Só aqueles que pensam nisso assim é que são pessoas que são adaptáveis, são multifacetadas e conseguem rapidamente se integrar em qualquer lugar, seja numa relação amorosa, numa relação laboral, numa relação afetiva e numa relação social. E na amizade, que é a relação social. Portanto, todos nós temos que nos interrogar. Evidentemente que era de bom tom que os nossos professores, os nossos pais e os nossos orientadores nos tivessem ensinado desde sempre todas estas coisas. Porque se nos têm ensinado, ou pelo menos chamado a atenção, nós éramos pessoas com momentos de muita felicidade. Mas como não nos ensinaram, como é a própria vida que nos vai ensinar, porque também lhes ensinou a eles, essa é a certeza, e nós às vezes estamos a esquecer de ensinar aos nossos filhos. Como ninguém nos ensinou, somos nós que temos que aprender. É por isso que chega ali a uma certa idade que se chama a idade da razão. A idade em que nós já observemos, já percebemos as coisas como elas são a todos os níveis, já entendemos as coisas. E aí começa a nossa reeducação. E agora pergunto, quantos de vocês já fizeram essa reeducação? A questão põe-se sempre aqui. Quantos de vocês iniciaram essa reeducação? Eu conheço pessoas mais velhas do que eu e da minha idade que ainda não iniciaram o seu processo de reeducação, que ainda vivem num passado que já não existe, um passado que interfere negativamente na vida delas, e vivem fugazmente esse passado, mas esquecem-se do presente, esquecem-se das pessoas que os estão a rodear, esquecem-se que estão num momento diferente e esquecem-se de fazer a adaptação e a reeducação. E é aí que muitas vezes morre-se velho e estúpido. É que é engraçado, que é interessante. Morre-se velho e estúpido. É porque muitos velhos morrem estúpidos. E é o que nos vai acontecer a nós se não fizermos essa reeducação. Eu estou a chamá-los estúpidos no bom sentido.
porque o desconhecimento total é muito triste estar a falar com uma pessoa que tem 70 anos ou 65 anos e ver que a pessoa ainda não se reeducou, ou que tenha 70 anos ou 75 anos, porque isso é aflitivo, porque geralmente essas pessoas têm sempre um triste fim. Por exemplo, se tiverem uma doença física, dura mais tempo elas a irem embora porque sofrem desalmadamente com essa doença física. Não é? Porquê? Porque estão agarrados a esse passado. Porquê? Porque não se reeducaram. Porque quiseram ser mesmo assim. Porque foram teimosas. Porque nem sequer gostaram delas. Nem sequer se amaram. Não estimaram o seu próprio corpo. É preciso nós nos pentearmos, é preciso nós lavarmos o nosso rosto e até pôr um cremezinho para ajudar. É preciso nós termos cuidado quando tomamos sol, é preciso termos cuidado como se vestimos e vamos para o frio, é preciso ter cuidado com as coisas que comemos, não é só comer, desculpem a palavra, alambuzadamente, percebendo que aquilo vai fazer mal ao sangue, vai fazer mal ao fígado, vai fazer mal ao vai fazer mal, olha, até aos dentes, ao estômago, aos intestinos, vai fazer mal aos rins, vai fazer mal ao cérebro, porque as pessoas andam... Portanto, as pessoas têm que ter um certo cuidado. Por exemplo, imaginamos que eu gosto de beber um copo de vinho tinto. Imaginamos, até gosto. Eu nunca posso beber o copo de vinho tinto inteiro. Porque se eu beber o copo de vinho tinto inteiro, eu fico tocado. Não fico bêbado, mas fico perturbado. Logo, imagina que eu vou pegar no meu carro, que estou longe, eu vou pegar no meu carro, e o copo de vinho tinto, eu vou ter um acidente. Vou provocar a morte a alguém. E posso provocar a minha própria morte. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu sei que um copo de vinho tinto eu não posso beber, então bebo só meio. E paro por ali. Porque é o que o meu corpo aguenta. Porque eu sei. Mas às vezes eu olho para vocês, para muitos de vocês, e vejo que vocês fazem coisas que o vosso corpo não aguenta. Mas vocês teimosamente continuam a fazê-las. Qual é a consequência? É um dia desses vocês acordarem tão indispostos e descobrirem alguma maleita má. As maleitas nunca são boas, são sempre más. Então, aí vocês põem sacos, que não têm muita sorte, que não tiveram muita sorte na vida. Não, dependeu só do vosso conhecimento sobre vocês próprios. Até onde eu posso ir. É tão importante saber até onde posso ir, como é importante eu beber água e respirar o ar. E vocês às vezes esquecem-se de interrogar. Qual é o meu limite? Quais são as minhas limitações? Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? E não ultrapassar a linha do não posso ir. Quando nós fazemos esta análise e quando nós vivemos segundo estas coisas que estamos conversando hoje, nós temos uma certa preocupação por nós e depois pelos outros. Então nós não vamos carregar no carro, nós esperamos que aquilo passe, nós vamos ter cuidado com as atitudes e com as palavras que vamos dizer para não magoar ninguém. Portanto, nós até o melhor é pedirmos a alguém, olha, deixa-me dormir aqui neste banco um bocadinho, toma conta de mim, que eu depois, quando acordar, já estou bom e faço a vida. Mas às vezes não. Acontece muitas pessoas que desencarnam por causa disso mesmo, por não saberem as suas limitações. Começam teimosamente, não, mas eu levo o carro, não, vamos lá mesmo, fazemos. E as pessoas acabam por ficar no meio do caminho. Isso é triste, é doloroso, porque ficam pessoas cá que depois sofrem por causa dessas pessoas. Essas pessoas, além de provocarem um sofrimento a si próprio, provocam um sofrimento à sua própria família. Como, por exemplo, nós termos um filho. Nós compreendemos-lo, damos-lhe a liberdade, esperamos que ele tome essa liberdade, mas estamos ali e vimos que o nosso filho não passa e não sabe ser responsável com a sua coisa e nos está a levar atrás. Então é de bom tom nós conhecermos para dizermos ao nosso filho, dizer, parou, basta. Porque não é por ser nosso filho que tem que ser tratado de uma maneira, principalmente quando já são adultos, de uma maneira nas palmas das mãos. Porque os pais que fazem isso não estão a educar, não estão a ajudar, estão a compactuar. Estão a compactuar com a destruição do seu próprio filho e estão a compactuar com o seu filho destrua a si próprio.
Às vezes, quando os pais tomam algumas medidas, muitas pessoas falam e dizem, e eu não fazia. Nunca devemos dizer isso, porque sempre, e a minha avózinha, quando eu converso com ela, me diz sempre assim: meu querido neto, quem sabe da tenda é o tendeiro, é quem vive dentro da tenda, não é quem está fora. Então, nós não podemos estar a julgar situações que nós não estamos a viver. Porque aí vamos criar mais desequilíbrio. E andamos sempre assim a criar mais equilíbrio. Seria melhor dizer assim: olha, vamos fazer uma oração, isto com a oração vai consertar-se tudo. Olha, depois a Igreja Católica dizia: pronto, confessas os teus pecados, és perdoado, rezas uns Padre Nossos, umas Ave Marias. Os de Maomé diz: olha, rezas 5 vezes por dia. Os outros, o budismo diz: concentras-te, e isso assim. Pronto. Todo o Espiritismo diz: pronto, respeita as leis, e mais não sei. Mas isso não basta. Isso não é suficiente. Isso não é a solução. A solução vem do nosso interior. Nós podemos ser autodidatas ou pedimos ajuda a alguém que saiba. Mas a última decisão é nossa. Mas se nós sabemos que é através dessa atitude transformativa, ou seja, de transformação, que nós chegamos ao nosso equilíbrio, qual é a nossa? De sermos às vezes parvos e não começarmos a tomar nós próprios a atitude assertiva que nos leva ao tal equilíbrio e à tal estabilidade. Às vezes nós dizemos assim: mas eu não sou capaz, eu não consigo. Nem sequer experimentamos. O problema é que nem sequer experimentamos. Eu só posso dizer que não sou capaz. Eu, por exemplo, se tiver que andar de avião, para mim é um horror. É terrível. Pronto, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas eu aguento. Agora mais eu sei que não aguento. Então eu nunca vou fazer uma viagem que demora 8 horas. Está evidente. Porque eu não tenho capacidade. Estou limitado a 2, 3, 4 horas, ou máximo 3 horas e meia de avião. Então agora vou-me pôr no avião e vou fazer uma viagem de 8. O que é que vai acontecer? Eu vou entrar em pânico, vou pôr o piloto em pânico, vou pôr as hospedeiras em pânico, vou pôr os outros passageiros em pânico. Portanto, eu vou criar uma série de problemas. Ora, melhor será eu dizer: não, olha, eu não posso fazer essa viagem, tenho que fazer por etapas. Faço 4 horas hoje, daqui a 2 dias, depois de recuperar e me mentalizar, faço as outras 4 ou as outras 3, ou então por 3 vezes. Ou então, não vou. É preferível que tu venhas ter comigo. Pronto. Estão a ver? É a nossa honestidade não é medida pelos outros. A nossa honestidade é medida por nós próprios. Quanto ao livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma coisa muito engraçada. É a liberdade que nós temos de fazer as coisas. Mas será que temos essa mesma liberdade? Será que temos? Para já estamos condicionados porque estamos energeticamente, estamos pegados a um corpo. Portanto, não somos totalmente livres. E depois estamos condicionados pelas ideologias e por tudo o que está à nossa volta. Se estamos condicionados, o livre-arbítrio existe apenas na nossa mente. Quando nós vamos pôr em prática, muitas vezes temos que pôr na prática a forma de estarmos condicionados, mas a forma adaptável. E é aí o livre-arbítrio. Porque eu não posso de maneira nenhuma dizer: eu sou livre, tenho o livre-arbítrio, escolho beber a garrafa de água, isso assim. Posso não prejudicar ninguém com a garrafa de água, mas posso prejudicar o meu fígado, posso prejudicar o meu sangue, o meu coração. Por exemplo, estou a prejudicar alguém, então aí o livre-arbítrio não está a funcionar. O livre-arbítrio funciona quando nós somos responsáveis, conscientes, quando nós realmente nos estudamos, nos conhecemos e aí sim usamos o livre-arbítrio da forma correta, coerente. Aí sim conseguimos chegar lá. De outra forma, nós não vamos conseguir chegar lá. E não vos vou empatar mais, porque parece que eu sou um professor que estou aqui a dar matéria, a despejar a matéria, e vocês depois não ficam com nada. Eu quero que fiquem hoje. A minha reflexão é mesmo de pequenos pedaços de coisas que foram estudadas, foram sendo observadas ao longo do tempo,
foram sendo experienciadas e eu estou-vos a transmitir e a refletir, para mim também, porque eu cada dia tenho que também me reeducar, para que vocês possam ter o vosso próprio encontro, se possam reeducar e se possam interessar por vocês próprios. O interessante é vocês interessarem-se por vocês próprios, não é interessarem-se pelos outros, esquecendo-se de vocês próprios. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Pode dividir daquilo que tem. E ninguém pode querer ser amado se não se sabe amar. E aí há a recusa do amor vir ter connosco. Se não nos sabemos amar, o amor não vem ter connosco. O amor vem ter connosco quando nós sabemos nos amar. Portanto, a escolha é sempre nossa, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade não é dos outros. A responsabilidade é nossa. Porque quando a responsabilidade estiver equilibrada em nós, nós somos livres e aí sim podemos usar o livre-arbítrio, dizer eu não quero esse caminho, eu não quero essa posição, eu não quero ir por aí, eu vou por aqui. Mas consciente, responsável e com a certeza do equilíbrio. E isso é que é bom, isso é que é melhor para todos e isso é estar-se com Deus. É dessa forma só que nós mostramos que estamos com Deus ou que estamos com o diabo. A escolha é sempre nossa desde que somos responsáveis, desde que saibamos quais são os nossos limites, desde que saibamos até onde podemos ir e desde que nos amamos e nos respeitamos e sejamos humildes nos nossos próprios pensamentos, palavras e atitudes. Aí sim, podemos usar o livre-arbítrio à vontade. Vamos passar à oração, está bem? Neste dia, nesta hora e neste instante, vendo todo o sofrimento pelo mundo e vendo a necessidade que há de alguma assistência paranormal e espiritual em nós, nós vos invocamos, ó forças, nós vos invocamos, ó seres espirituais, nós vos invocamos, ó energias e queremos entrar em afinidade convosco, de modo a que nós possamos trocar as nossas emoções, os nossos pensamentos e até as nossas palavras, de modo a que nós possamos se reconhecer e nos conhecermos e sabermos o que temos que fazer para termos uma vida adequada à nossa evolução e ao processo evolutivo consoante a nossa vida vai correndo, sempre com a consciência e a responsabilidade em nosso próprio ser, para podermos espalhar de alguma forma por todos os outros seres encarnados e desencarnados. Mas também estamos preocupados com a humanidade toda. Não há exceção nenhuma. Estamos preocupados com todos os homens, com todas as mulheres e com todas as crianças que habitam neste momento este planeta Terra. Estamos preocupados porque estamos a passar uma guerra biológica. E muitos de nós ainda não temos consciência do perigo que está sendo e as consequências desta guerra biológica. E é por isso que vos invocamos a vós, para que tocais a nossa essência, de modo a que vá para a nossa consciência as nossas responsabilidades e a consciência da perigosidade que é o momento que estamos a passar atualmente. Embora em algumas partes tudo esteja um pouco mais calmo, porque a vossa intervenção é maravilhosa e é amorosa, há outros casos que ainda não estão assim tão calmos e nós precisamos que esses lugares, que esses homens, mulheres e que essas crianças possam ter uma maior consciência para que eles possam estar já ao nível dos outros mais
preocupados e com uma maior consciência da responsabilidade que devem ter e da forma como devem proceder para se protegerem, para se encontrarem na proteção e para não serem vítimas desta guerra biológica. Custa-nos imenso, ó vós, seres espirituais, custa-nos tanto ver tantos irmãos em sofrimento, tantos homens, mulheres e crianças abandonados, tantos prisioneiros aos seus próprios corpos já estragados e tantos, mesmo tantos, sofrendo sem perceberem porque estão sofrendo. E é aí que invocamos o vosso amor. É aí que invocamos a emoção, é aí que invocamos a energia, é aí que vos invocamos a vós todos o universo, para que todo o coração humano, toda a mente humana, toda a alma humana seja tocada, sem exceção, independentemente do lugar, do país, da vila, da cidade, do continente, independentemente onde se encontram. É necessário, é urgente, principalmente aqueles que estão a ser violentados, principalmente aqueles que não estão despertos, que estão num mundo, enfim, estando encarnados, estão num mundo zen, num mundo que realmente não têm consciência das responsabilidades ou das irresponsabilidades. É aqui que nós precisamos de um jeito para que realmente todos possamos despertar, todos possamos nos encontrar e nenhum de nós se perca e saia da estrada antes do tempo. É importante nós sairmos no nosso tempo certo e nós temos um tempo certo para sair e vós o sabeis. Por isso, precisamos dessa orientação. Precisamos de tempo e espaço em consciência, precisamos da oportunidade e precisamos de aguçar a nossa observação, aguçar a nossa motivação e, sobretudo, despertar o nosso amor e a nossa luz, que possuímos a nossa luz própria, para que assim possamos nos reequilibrar e a humanidade inteira se possa proteger e se reequilibrar para que assim se possa neutralizar o inimigo adverso aos nossos próprios corpos. Atendei a prece de todos aqueles que se vos dirigem das mais diversas formas a vós. Atendei as suas preces, usai as suas preces como energia, para que a energia seja sempre reparadora e curadora e esclarecedora. Atendei-os a todos, sejam do norte, do sul, do oeste ou do oeste. Não importa, importa sim aquela tentativa que todos nós fazemos diariamente para estarmos na graça do amor e para conseguirmos tocar o amor superior, o amor mais puro de todo o amor, a energia mais pura de toda a energia e a força mais pura de todas as forças. Que os elementos da própria natureza nos possam chamar a atenção e nos auxiliar, também befejando-nos a cada um de nós com as suas energias e que nós possamos retribuir. Que nós saibamos sempre retribuir, através de um sorriso, de uma atitude, que sejamos doutrinados nessa forma, durante o sono, nos nossos sonhos, na nossa vida espiritual, que muitas vezes desconhecemos e que não temos consciência, possamos de alguma forma ser tocados. É importante que a humanidade inteira seja tocada nesta era e neste tempo, para rapidamente conseguir-se a vitória e conseguir-se atingir os objetivos de cada ser individual e de cada ser coletivo. Nós vos agradecemos imenso e vamos sempre lutando nos nossos dias a dias
para realmente conseguirmos essa empatia, essa ligação, para conseguirmos abrir o caminho para a vossa presença ser sempre constante junto de cada um de nós. Nós vos agradecemos de todo o nosso coração, vos agradecemos profundamente de todo o nosso ser e vos agradecemos a vós todos, também, sem exceção, tendo amor e gratidão para com todo o homem, mulher e criança. E eu creio que isso acontece desde que haja uma viva alma, haja um homem, uma mulher ou uma criança nesta terra que queira que assim seja. Por isso não tenho dúvidas que será quando se quer e quando se faz para querer. Por isso, amigos espirituais, bom pai energético, boa mãe energética, irmãos energéticos, a nossa mais profunda, mas muito profunda e sincera gratidão. O nosso agradecimento mais profundo. E pronto, espero ter servido de alguma utilidade. Para mim foi útil hoje, muito útil, já ontem tinha sido. Espero ter sido de alguma utilidade para cada um de vocês e para o próprio universo e que eu possa aprender muito mais e que cada um de vocês possa aprender muito mais. A minha gratidão por vós me fazerdes companhia, a minha gratidão por estardes comigo. Eu não me esqueço e vós não vos esqueceis. Amor e gratidão para todos e decreto que cada um seja esclarecido segundo a sua própria verdade e não segundo a minha verdade ou a verdade dos outros, a sua própria verdade. Que vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido e que vos seja concedido o que vos for devido. Decreto para todos abundância, amor e gratidão. Bem-haja a todos e as bênçãos espirituais sobre vós cairão. Bem-haja, assim vós o quereis. Até amanhã. Bem-haja mesmo e a minha gratidão.